Andrew chegou à cidade com expectativa de finalmente conhecer Clara, a mulher que havia sido prometida a ele desde a infância. Ele guardava na memória a imagem da adolescente loira e cativante que viu pela última vez antes de partir para estudar no exterior. Durante anos, ele se dedicou a construir sua carreira, acreditando que, ao retornar, Clara estaria esperando por ele, pronta para cumprir o acordo que uniria as duas famílias. Na mansão da família Dumont, todos estavam em polvorosa com uma notícia devastadora: Clara havia fugido. Apaixonada por um músico sem qualquer conexão com o mundo dos negócios, ela abandonou tudo: o casamento, a família e o acordo que sustentava a aliança entre os Walton e os Dumont. O pai de Clara, enfurecido e desesperado para salvar o acordo, tomou uma decisão drástica. Ele forçou Emily, a irmã mais nova de Clara, a assumir o lugar da noiva. Emily, que sempre viveu à sombra da irmã, não teve escolha. Magra, de olhos grandes e expressivos, com uma beleza delicada e frágil, não tinha o brilho e a presença magnética de Clara. Seu ar doce e ingênuo a tornava quase invisível em comparação a Clara. Mas naquele momento, ela foi pressionada a substituir a irmã sem poder questionar. No dia do casamento, os convidados observavam atentamente. O padre finalizava a cerimônia, e após o sim, assim que Andrew levantou o véu para beijar a noiva, ele foi pego de surpresa. Não era Clara, e sim Emily. Viu o rosto de Andrew se fechar. Isso é algum tipo de piada? Ele sussurrou. Andrew, furioso, apertou os lábios e deixou que a cerimônia continuasse. Não havia como voltar atrás sem causar um escândalo. Porém, seu olhar frio e distante fez Emily sentir-se mal diante daquela farsa. Na recepção, Andrew mal olhou para Emily. Ele manteve-se distante, conversando apenas com os convidados e ignorando completamente a mulher que agora era sua esposa. Emily, intimidada e infeliz, percebeu que havia sido rejeitada antes mesmo de ter a chance de se apresentar. A lua de mel foi realizada num cruzeiro. Na cabine do navio, Emily, sentada na beirada da cama, segurava o tecido macio de seu vestido de noiva. Seu coração batia rápido demais. Andrew entrou na cabine momentos depois, fechando a porta com um clique suave. Ele não olhou para ela, nem fez qualquer gesto. Seus movimentos eram precisos e calculados, como se estivesse executando uma tarefa que não lhe dava prazer. Ele tirou o casaco e o jogou sobre uma cadeira próxima. Em seguida, ele soltou o nó da gravata, puxando com um gesto brusco que revelou um pouco da tensão que carregava em seus ombros largos. Emily observou em silêncio. Andrew era um homem alto e forte, tinha uma aura que parecia preencher a cabine. Seus olhos escuros, normalmente tão expressivos, agora estavam frios e distantes, como se ela não estivesse ali. Ela tentou engolir a ansiedade que subia em sua garganta. Seus sonhos românticos de um casamento repleto de amor e emoção pareciam mais distantes do que nunca. Quando ele se aproximou dela, seus passos eram firmes, mas não havia ternura em seus movimentos. Ele parou diante dela com seu corpo alto e forte. Emily levantou os olhos para ele, sentindo-se pequena e vulnerável. Seu perfume, uma mistura de madeira e indescritivelmente masculino, invadiu seus sentidos, fazendo com que seu estômago se contraísse de uma forma que ela não conseguia entender. Ele se inclinou para frente, suas mãos grandes e quentes encontraram o zíper de seu vestido. Emily prendeu a respiração quando ele puxou o zíper para baixo. O tecido deslizou suavemente sobre sua pele, ela sentiu o ar frio da cabine tocar suas costas nuas, e um arrepio percorreu seu corpo. Andrew não disse nada, era como se estivesse cumprindo uma obrigação. O vestido caiu ao chão, e Emily ficou parada diante dele, usando apenas sua lingerie fina e delicada. Os olhos de Andrew percorreram seu corpo, mas não havia admiração em seu olhar, apenas uma frieza. Ele a conduziu até a cama sem qualquer cerimônia. Emily se deitou, suas pernas tremendo levemente, enquanto ele se posicionava sobre ela. Seu corpo quente pressionava o dela contra os lençóis. Ele não a beijou nem a tocou com ternura. Em vez disso, suas mãos eram práticas, quase impessoais. Andrew a tomou com movimentos rápidos e precisos. A dor foi aguda, mas passageira. Imaginava que sua primeira vez seria mágica, cheio de paixão e desejos. Mas foi exatamente o contrário. Não havia paixão e a indiferença com que ele a tratava. Ela mordeu o lábio para evitar gritar, e apertou as mãos. Andrew não parecia notar, ou se notou, não se importou. Seus movimentos eram rítmicos e mecânicos, como se ele estivesse em outro lugar longe dali. Quando acabou, ele se afastou dela sem uma palavra e deitou ao seu lado.
Emily ficou parada, sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos. Virou-se de lado, afastando-se o máximo possível na cama grande. Andrew não a tocou novamente naquela noite. Ele dormiu em silêncio, sua respiração lenta e regular ecoavam na cabine escura. Emily, no entanto, ficou acordada olhando para o teto enquanto as lágrimas finalmente caíam silenciosas e amargas. Ela sentia-se sozinha, rejeitada e invisível aos olhos do homem que, por força do destino, agora era seu marido. O restante dos dias no cruzeiro foram marcados por uma estranha tensão entre eles. Andrew mantinha uma distância calculada, mergulhada em suas próprias mágoas e ressentimentos, enquanto Emily se ocupava em explorar o navio sozinha, tentando encontrar momentos de paz entre a vastidão do oceano. O clima entre os dois era frio, nenhuma das tentativas tímidas de Emily em iniciar uma conversa parecia surtir efeito. Os jantares eram acompanhados por silêncios pesados. Enquanto outros casais sorriam e trocavam olhares carinhosos e brindavam ao amor, Emily e Andrew pareciam ser estranhos ocupando o mesmo espaço. De volta à cidade, a mansão onde passaram a morar parecia refletir a frieza entre os dois. Apesar da convivência diária, eles seguiam rotinas separadas. Andrew trabalhava até tarde no escritório, enquanto Emily preenchia seus dias tentando organizar a casa ou lendo no jardim. Mesmo dividindo o mesmo teto, os quartos separados e a ausência de diálogos apenas reforçavam a distância entre eles. Andrew sempre aparecia no meio da noite sem cerimônia. Tomava o corpo de Emily, que em silêncio tentava se controlar e corresponder. A cada noite, os toques foram se intensificando. Emily passou a soltar pequenos suspiros. Instintivamente, ela correspondia demonstrando uma excitação. Certa noite, Andrew entrou no quarto e viu Emily deitada na cama lendo um livro. Delicadamente ele se aproximou. O cheiro do álcool demonstrava que ele havia bebido. Ele olhou para Emily, retirou o livro de suas mãos e colocou na mesa ao lado. Ela viu Andrew se aproximar, e sem aviso, pela primeira vez, ele a beijou na boca. O beijo, que começou suave, rapidamente se transformou em um beijo intenso e exigente, deixando Emily sem fôlego. Andrew suspirava fundo enquanto retirava as roupas e pela penumbra, ela viu um brilho nos olhos de Andrew diferente do normal. Durante o dia Andrew permanecia frio e distante, mas à noite, ele encontrava prazer no corpo de Emily e passou a procurar ela com mais frequência. Após os primeiros meses, quando Emily percebeu que ainda não havia engravidado, um misto de alívio e preocupação a tomou. Embora não tivesse certeza se estava pronta para ser mãe, ela sabia que isso fazia parte do acordo e que a expectativa de Andrew era clara, era apenas mais um peso a somar à frágil relação entre eles. A convivência diária, inicialmente formal e desconfortável, começou a desenhar uma aproximação inesperada. Pequenos gestos quebraram as barreiras que eles mantinham. Andrew, que sempre fora reservado e pragmático, começou a notar os detalhes de Emily, como era delicada, como arrumava as flores e decorava a casa, ou como ela ria com leveza ao ler um livro. Andrew, em seu escritório, frequentemente a observava em silêncio. Emily, por outro lado, começou a perceber que por trás da fachada fria de Andrew, havia um homem com senso de humor discreto. Atrás do rosto frio se escondia um homem que aos poucos se revelava. Numa noite chuvosa e fria, ao voltar de um longo dia de reuniões, Andrew encontrou Emily na cozinha, preparando um jantar simples. Emily ofereceu para ele um pouco da sopa. Andrew hesitou por um momento, mas acabou aceitando. Pela primeira vez, viu Andrew fazer um elogio para ela. Conforme os dias passavam, os dois começaram a compartilhar mais momentos juntos. Emily passou a incluir Andrew em suas rotinas. Por mais improvável que fosse, ambos começaram a sentir que algo novo estava se formando. Mas essa trégua seria abalada pela chegada de alguém do passado. Clara, a irmã mais velha de Emily, voltou repentinamente à cidade. Humilhada após descobrir que seu namorado havia sido infiel, ela retornou à casa dos pais, sem o brilho que antes a definia, mas carregando um novo tipo de determinação. Ao saber que Emily estava casada com Andrew, o homem que ela havia rejeitado, Clara sentiu uma mistura de arrependimento e inveja. Ao visitar a mansão dos pais de Andrew pela primeira vez em meses, com o pretexto de fazer as pazes com Emily, assim que viu Andrew, ficou impressionada com o homem que ele havia se tornado. Andrew estava bonito, alto, atraente, confiante e poderoso. Ele era o reflexo de tudo o que Clara desejava. Imediatamente se sentiu atraída por Andrew, que representava uma segunda chance, uma forma de recuperar o prestígio e o status que havia perdido. Clara começou a visitar Emily regularmente, fingindo ser uma irmã arrependida e carinhosa.
Eu fico tão feliz de ver que você está bem, dizia com um sorriso que não chegava aos olhos. Emily, sempre bondosa, acreditou nas palavras da irmã e tentou incluí-la em sua nova vida. Porém, Clara estava determinada a destruir o relacionamento de Emily e Andrew. Para isso, ela armou um plano cruel. Clara contratou um homem charmoso e manipulador para abordar Emily de forma comprometedora. Convidou Emily para sair sob o pretexto de passarem mais tempo juntas. Chegaram no restaurante. Com a desculpa de ir ao toalete, Clara deixou Emily sozinha na mesa. O homem contratado entrou em cena, começou a conversar com Emily, elogiando sua beleza e tentando se aproximar fisicamente. Quando ela tentou se afastar, o homem tocou em seu cabelo e tentou beijá-la. Clara, escondida em um canto, tirou fotos do momento com ângulos cuidadosamente manipulados. Dias depois, Andrew recebeu as fotos em um envelope anônimo. A mensagem era clara: Emily tinha um amante. Ao ver as fotos, Andrew sentiu a raiva invadir seu peito. Emily estava traindo ele com outro homem. Além de manchar sua reputação, manchava também o nome de sua família. Andrew foi até Emily, que estava no sofá lendo um livro. Ele olhou para ela e jogou em seu colo o envelope com as fotos. Imediatamente, questionou Emily como ela pôde fazer isso. Emily olhou para tudo aquilo sem entender nada. Ela contou para Andrew exatamente o que havia acontecido. Estava num restaurante com Clara quando este homem a abordou. Jurou que não havia passado disso, que não o conhecia. Mas Andrew não parecia acreditar nela. Ele a expulsou do apartamento, deixando claro que jamais toleraria uma traição. O mínimo que você deveria fazer era se comportar como uma mulher casada e decente. Esbravejou, com a voz carregada de desprezo. Acusou ela de tentar enganar ele, assim como toda a sua família, alegando que todos o tratavam como um idiota. Por fim, ordenou que ela arrumasse suas coisas, avisando que a devolveria aos pais imediatamente. Emily chorava, tentando se defender, mas Andrew havia tomado sua decisão. Isso causou um clima tenso entre todos e entre as famílias. Emily pediu a Clara para que contasse a verdade. Não havia traição. Clara, fingindo se importar com a irmã, disse que estava no toalete e não podia dar muitos detalhes. Emily ficou completamente sem defesa. Uma dúvida surgiu na mente de Emily. Não entendia por que suas fotos haviam sido enviadas para Andrew. Quem estaria ganhando com a separação de Emily e Andrew? Clara, vendo o caos que havia causado, se aproveitou e se aproximou de Andrew, fingindo ser um ombro amigo. Emily é uma sonsa, insinuou Clara, afirmando que a irmã não era a mulher certa para ele. Enquanto isso, Emily, devastada, voltou para a casa dos pais. Determinada a provar sua inocência, começou a investigar o que havia acontecido. Ela revisitou o restaurante e encontrou funcionários que lembravam do incidente. Um deles, solidário, mencionou que viu mulher fotografando de longe e deu informações. Emily, junto com seu pai, pediram as gravações de vídeo. Para surpresa e decepção de Emily, viu pelas imagens que a mulher era Clara. Com as evidências em mãos, Emily confrontou Andrew em seu escritório. Ela mostrou as provas e contou tudo o que descobriu. Andrew, inicialmente resistente, começou a perceber a verdade nas palavras dela. O que Clara fez foi cruel, disse ele, a voz cheia de arrependimento. Andrew pediu desculpas a Emily, admitindo sua falha em confiar nela. Ele prometeu não apenas desmascarar Clara, mas também fazer tudo o que fosse necessário para reconquistar Emily. As famílias se reuniram. O Sr. Walton exigia que Clara se retratasse. O Sr. e a Sra. Dumont confrontaram Clara afirmando que todos já sabiam da sua armação. Clara tentou se defender, mas as provas eram irrefutáveis. Desacreditada, Clara deixou a cidade novamente, enquanto Andrew e Emily começaram a reconstruir seu relacionamento, agora mais forte, baseado no amor e na confiança que haviam lutado para conquistar. O tempo se tornou um aliado na cura das feridas do passado. Andrew e Emily, com paciência e ternura, reconstruíram o que a adversidade lhes roubara. Desta vez, o casamento florescia não por um acordo frio, mas por escolhas genuínas, alimentadas por um afeto que se intensificava a cada dia. Andrew, transformado, revelou-se um marido cooperativo, carinhoso, gentil, um reflexo do homem que Emily sempre soubera que ele poderia ser. Ele não apenas ajudou a família dela a se reerguer financeiramente, mas também se tornou um pilar de apoio emocional, presente em cada momento, cada desafio, cada conquista. E enquanto o sol se punha no horizonte, o casal ficou em silêncio,
sabendo que, apesar de todas as dificuldades, eles haviam escolhido um ao outro, e isso era mais do que suficiente. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Ative o sininho para receber todas as novidades. Deixe seu comentário contando o que achou dessa história. Fique ligado nas próximas histórias repletas de amor, desejo e momentos emocionantes. Não perca!